Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje vamos continuar com o terceiro tópico do reinado do Andrônico II, as guerras. Neste vídeo vamos ver o desastre catalão e também a Ásia Menor em perigo. Bom, mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que não tapotam o like, compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor a história. Ou vocês podem assistir a qualquer outro dos vídeos que estão lá na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher os especiais. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal e exclusivo do acampamento Zelota, que é a nossa área de membros, que vocês podem fazer parte só clicando no botão azul aí embaixo ou no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos ver, pessoal, como é que foi essa história desse desastre catalão. Então não muito estranho aí para você que está ouvindo isso agora, mas vocês vão entender tudo neste vídeo. Bom, os desastres que tivemos ali nos militares dos bizantinos foram muitos. As campanhas do Miguel VIII, as próprias campanhas do Andrônico II também. E aí, claro que os cofres estavam vazios. Então o Andrônico tinha que buscar dinheiro de algum lugar. Então ele vai ter esse dinheiro. Então vai começar a tirar dinheiro da igreja para transferir esses recursos para os esforços de guerra que estavam acontecendo contra os turcos. Claro que vai ter uma resistência da igreja quanto a isso, mas enfim, era o que dava para fazer. Então lá na cidade de Císico, que era lá na Mísia, o bispo de Ninfão, ele está ali tentando reconstruir as muralhas da cidade para se defender dos turcos. Enquanto isso, o Miguel IX, que era o co-imperador, estava lá em Pérgamo e ficou até o verão de 1303. Bom, já os outros lugares da Ásia Menor se defendiam como podiam, né? O negócio estava difícil. Então eles esperavam mais uma vez que a solução viesse do exterior. E aí tinha um grupo de mercenários que eram catalães. Eles eram liderados por Rogério de Flor e parecia ser a solução para o problema bizantino. Eles tinham ficado sem ter o que fazer depois que acabou a batalha entre o Frederico II da Sicília, que era filho do Pedro III de Aragão. Ele acabou herdando, né, do pai o reino da Sicília e da mãe no caso. E o Carlos II de Anjou em 1302. Então vemos mais uma vez aí os filhos dando sequência às guerras iniciadas pelos pais deles. E aí o Rogério de Flor ficou sabendo da situação calamitosa que estava em Bizâncio. Então ele vai e oferece os serviços dele para o Andrônico II, que prontamente aceitou todos os termos exigidos pelo Rogério. E aí já o convida e diz para que ele chegue para ontem. E aí o Rogério acaba chegando em Constantinopla em setembro de 1303. E aí ele rapidamente foi enviado para Císico, onde estava sendo feita ali aquela muralha pelo bispo de Nifão, e preparou as ofensivas contra os turcos. Bom, o Andrônico II, claro que não ia confiar totalmente nesses mercenários, acabou de contratar. Ele enviou um oficial bizantino chamado Marolés, que foi com um pequeno contingente do exército bizantino, não tinha muita coisa, e eles foram para lá para enfrentar os turcos e, em especial, os otomanos, que estavam crescendo muito naquele momento. Bom, o primeiro ataque foi espetacular, né? Foi fantástico, deu tudo certo e os otomanos foram derrotados pelos catalães. E aquilo mostrava que se os bizantinos tivessem um exército forte e organizado, poderiam vencer facilmente os turcos. Eles não eram essas coisas todas e estavam dando a impressão, não é aquele bicho papão não. Só que aí tinha um problema. Ao contrário dos outros mercenários, os catalães, eles não eram muito disciplinados, não gostavam de seguir ordens, então eles não queriam seguir as ordens dos bizantinos.
E foi o que eles fizeram, começaram a saquear cidades gregas e também cidades turcas para aumentar os ganhos dele. Lembrando que eles já tinham recebido um pagamento. Então, além do pagamento, eles queriam fazer saques para aumentar mais o quanto eles iam ganhar. E aí os ataques seguintes não tiveram o mesmo êxito. Embora o Rogério de Flor, ele ainda chegou a marchar para o reino armênio da Cilícia. Faz tempo que esse reino não aparece aqui na nossa saga. E aí a cidade de Éfeso, que estava meio que servindo como base para eles, foi tomada pelos turcos, assim que os catalães saíram de lá. E aí foi que a relação entre os catalães e os bizantinos começou a se deteriorar, vai ficando cada vez mais difícil. O Rogério, quando retornou para Éfeso, ele encontra a cidade com os portões fechados. E todos os saques deles estavam lá dentro. E aí ficou para os turcos. E aí o que ele fez? Ele já preparou o material de cerco, né, o equipamento de cerco, para tentar tomar a cidade de volta. Mas aí ele é chamado pelo Andrônico II para retornar para Constantinopla, porque tinha uma nova ameaça agora, que eram os búlgaros, né, que estavam quietos ali. A gente vai voltar para essa história. Bom, o seguinte, os búlgaros, que eram reinados ali pelo Teodoro Esfendoslabo, eita, nome complicado. Bom, os búlgaros, vocês lembram que estavam ali meio na baixa, né, no vídeo passado que a gente viu, que eram os sérvios que estavam em crescimento e os turcos estavam embaixo, porque eles estavam tendo problemas com os mongóis. Então, como eles se livraram dos mongóis, eles invadiram o território bizantino. E aí teve uma primeira vitória para os búlgaros, mas o Miguel IX, numa segunda batalha, ele conseguiu derrotar os búlgaros. E aí ele conseguiu essa vitória, mas não eliminou de vez esse problema. O problema a seguir foi que os bizantinos, eles não queriam lutar ao lado dos catalães porque eles eram indisciplinados, faziam o que queriam. Já os catalães não queriam continuar lutando até recuperar o saque deles que tinha ficado lá no lado oriental. Então ficou esse impasse aí. E aí foi o seguinte, foi feito um acordo em 1305, e aí o Rogério de Flor iria retornar para a Ásia para recuperar o saque que eles tinham feito e continuar a batalha contra os turcos, enquanto os bizantinos iam se resolver lá com os búlgaros. E aí quando o Rogério está retornando para a Ásia Menor, para fechar todo o seu acordo, o Miguel IX, ele foi atacado por um grupo de alanos. E os alanos mandaram o Rogério de Flor para o mundo além vida. Bom, se os caras já eram assim, desse jeito, disciplinados, sem um líder, imagine sem um líder. Bom, aí o que aconteceu foi que os catalães deixaram de servir aos bizantinos. E aí eles foram para a Trácia, onde lá eles foram saquear e transformaram a península de Galípoli em um território que seria agora reinado pelos espanhóis. E eles passaram a ter agora um novo líder, que era o Berenguer VI, que era um nobre catalão. Bom, o Miguel IX não tinha como combater os catalães, e aí ele teve mais um problema, que a tiracolo os catalães levaram 2.000 turcos para a Trácia. Isso mesmo, eles levaram os caras que eles estavam lutando contra na Ásia Menor, levam com eles para a Europa, para que eles também participassem da devastação da Trácia. Bom, os catalães ficaram até 1308 na Trácia e deixaram para trás uma terra devastada. Bom, a presença catalã no território bizantino acabou reativando um antigo inimigo, os anveginos de novo, que novamente pensam em tomar Constantinopla. Bom, lembram do Filipe I de Taranto, no vídeo anterior? Bom, ele que era o filho do Carlos II e estava lá no Épiro, né? Estava perto. Então ele se casa pela segunda vez. E a sua segunda esposa era a Catarina de Valois Cortenais II. Bom, esse nome aí vocês devem estar lembrando, né? Esse nome Cortenay. Bom, também ela era conhecida como Catarina II de Constantinopla. Ou seja, ela era filha de Carlos de Valois, que era conde de Anjou,
que tinha casado com a sua segunda esposa, que era Catarina de Constantinopla. Bom, para resumir, depois de tantas voltas, essa Catarina, a mãe da Catarina, a noiva do Filipe I, era filha do Balduíno II de Cortinai, que foi o último rei latino de Constantinopla. Bom, agora ficou mais fácil de entender, né? Bom, o Carlos, não o Carlos de Anjou I, aquele antigo, é esse Carlos Valois. Bom, ele se achou no direito, né, pelo casamento, né, com a sua segunda esposa, a conquistar Constantinopla. Então ele resolveu casar essa sua filha com um homem que fosse capaz de fazer isso. Então Felipe de Taranto foi o cara escolhido, era filho do Carlos II de Anjou, tinha os mesmos objetivos. E aí os anveginos novamente voltam a ser uma ameaça para Constantinopla. E aí o que é que eles fazem? Vão começar a costurar alianças. A primeira aliança que eles fazem é com os venezianos. Então foi prometido aos venezianos que eles teriam novamente o domínio econômico da Europa Oriental. Bom, um outro aliado que vai surgir é o Estevão II Milutino. Então vocês devem estar pensando, mas o Andrônico II não casou a filha dele de 5 anos de idade, era Simone, né, com esse cara aí? Bom, casou, mas aí nesse ano de 1308, o Papa Clemente V tinha anematizado o Andrônico II. Aí por isso, ele, na verdade, é o seguinte, para resumir a ópera aqui, o Estevão, ele se arrependeu de ter feito o acordo, então ele viu que era a possibilidade dele conquistar Constantinopla também, né? Porque ele casou com a menina e deixou para trás, devolveu aqueles territórios para os bizantinos na Macedônia, mas ele se arrependeu, a verdade é essa. Bom, e aí alguns bizantinos também que estavam insatisfeitos começaram também a se unir nessa aliança contra o próprio Estado. É traição à contraparte, hein? Mas aí é o seguinte, essas alianças foram sendo feitas. E por último, eles convidaram justamente quem? Os catalães, que estavam por ali de bobeira, né? Eles, na verdade, não estavam de bobeira, eles tinham conquistado Cassandreia, lá na Grécia, e estavam por lá. E aí os catalães começaram a agir da forma como eles agiam, ou seja, por conta própria. E aí eles atacaram a Tessália, que na época era governada pelo João II Ducas, e após um ano saqueando aquela região, eles partiram para o sul da Grécia, e aí atacaram o Ducado de Atenas, que eles conquistaram e se mantiveram por lá por 80 anos. Então essa deserção dos catalães acabou atrapalhando o projeto de restabelecer o Império Latino de Constantinopla, que tornou ali só uma ilusão para os seus organizadores dessa reconquista. Bom, a passagem dos catalães pelo Império Bizantino foi devastadora, o que não permitiu que os bizantinos conseguissem expulsar os turcos da Ásia Menor. Então os turcos foram conquistando todas as cidades que haviam sido deixadas pelos catalães. No caso aí os mercenários espanhóis. E aí em 1307, lembra daquela história lá contra os búlgaros? Os búlgaros conseguiram conquistar duas cidades, que eram a cidade de Nesebar e de Pomoria. Essas duas cidades fazem parte da atual Bulgária, no caso a moderna Bulgária. Bom, os estragos dessa história toda. Bom, a província da Trácia havia se tornado um deserto cita. É como os historiadores bizantinos falavam, né? Chamavam todos os estrangeiros do Oriente de citas, e isso já era desde a época do início do Império Bizantino, ainda quando era Império Romano do Oriente. Então eles disseram que ficou um verdadeiro deserto cita, parecendo aquelas estepes iranianas, e aí ficou totalmente com as finanças esgotadas. Eu vou falar o estrago que o Andrônico teve que fazer, pagar, né, para os catalães. Bom, estima-se que Andrônico pagou 1 milhão de hiperpérios para os catalães. Isso era mais do que o valor arrecadado em impostos pelo Império Bizantino anual. E aí, imagine o estrago que foi que esses catalães fizeram.
Bom, em 1304, a moeda bizantina tinha desvalorizado, a gente viu isso lá no vídeo 2 do Andrônico. Então ele saiu aumentando os impostos e justamente em cima de quem? Dos proprietários de terra, de onde? Da Trácia. Não só dos proprietários de terra, mas também dos mosteiros. E aí ele criou um novo imposto. Esse imposto seria cobrado em cima da produção do trigo e da cevada. Então cada um desses produtos teria que ser dada parte dessa produção, né? Esses produtores teriam que dar uma parte da produção do trigo e da cevada, e seria vendida no mercado em troca de ouro e prata para financiar ali os catalães. Bom, aí também tivemos outro problema, que foi a chegada dos refugiados em Constantinopla, que era justamente a população bizantina que vivia na Ásia Menor e que teve que deixar tudo para trás com a chegada dos turcos. Então eles chegam em Constantinopla e os catalães também tinham destruído as plantações, né? E aí vai deixar a coisa mais complicada. E aí levou o quê? A escassez de comida. E aí isso levou à abertura de um mercado negro. O patriarca Atanásio, ele apoiou fortemente o imperador no combate a esse comércio ilegal de comida que estava acontecendo em Constantinopla. Bom, enquanto isso, os turcos que haviam se juntado aos catalães lá na Trácia, eles atacavam a Europa e não conseguiram, na verdade, o Miguel IX não conseguiu contê-los, eles ficaram à vontade. Mas aí aparece inesperadamente a ajuda dos sérvios, que até então tinham interesse em derrubar Constantinopla, acabam se unindo novamente aos bizantinos e ajudam eles a vencer os turcos. Isso foi lá na península de Galípolo, em 1312. Bom, agora vamos ver o que aconteceu na Ásia Menor. Bom, os territórios bizantinos foram sendo perdidos gradativamente pelos vários emirados turcos que estavam chegando na Ásia Menor. Então foram aos pedaços sendo tomados pelos turcos. E o domínio bizantino na Ásia Menor foi acabando. Eu vou falar aqui de cada um deles, eu vou deixar um mapa aí do lado para ficar mais fácil para vocês irem vendo cada um desses povos. Bom, tivemos os Germíanídeos, que conquistaram a Frígia. Eles ficaram com uma grande faixa territorial que ia de Ankara até o Meandro. E os bizantinos vão perdendo o seu poder naquela parte ocidental que dava acesso ao mar Egeu. O outro emirado turco é o de Menteche, que ficou com a região de Meandro. Inclusive vai ser o primeiro desses emirados turcos que vai conseguir montar sua frota. Eles pegaram os marinheiros bizantinos que haviam sido demitidos depois que a marinha bizantina foi dissolvida, e aí eles formaram a frota deles. Bom, no norte tinha o emirado de Aydin. Esse emirado ele tinha se emancipado dos Germíanídeos, né, que foram aqueles primeiros que eu falei, e foram eles que tomaram Éfeso em 1304 e ficaram com aquele saque dos catalães. Bom, em 1317, Mehmed I ele tomou Esmirra e fundou o Califado de Caramânia. Mais ao norte nós tínhamos o Belique de Sarcanes e o Belique de Caresse. Bom, esses dois últimos não tiveram uma duração muito longa, mas eles tinham tomado cidades como Pérgamo, Magnésia do Meandro e quase toda a Mísia. Bom, apenas a cidade de Filadélfia permaneceu sob o domínio bizantino na Ásia Menor. Já os otomanos, eles ficaram mais ao noroeste, ao lado ali do Belique de Alânia, que apesar de ser o menor deles, foi o que mais se beneficiou com a queda bizantina na Ásia Menor. Em 1307 eles tomaram controle da zona rural que ficava em torno das cidades de Niceia, de Nicomédia e também de Prussa. Bom, os bizantinos eles foram totalmente pegos de surpresa com essa traição dos catalães e esses ataques que eles levaram os turcos para a Europa. Isso fez com que eles perdessem a Ásia Menor para os turcos.
E só para a questão de explicar o que é Beylik. Bom, Beylik seria tipo um principado, né? Na versão lá dos turcos, né, dos muçulmanos. E o nome do governante era Bey. Assim era chamado Bey, era quem governava esses Beyliks. Bom, e assim a Ásia Menor foi perdida para os turcos. E o império que mais vai crescer entre eles, vocês já devem saber, que é o que eu vou falar no Curta com o Zelota, que já está disponível aí para vocês e são parte aí do acampamento Zelota. Então vou falar aí sobre os otomanos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima quarta. Vamos ter aí o especial com os ávaros, que tinham ficado em segundo naquela enquete que nós fizemos contra os gépidas. E agora eles vão ter o próprio vídeo deles, né? Que o pessoal pediu. E outra coisa é que na próximo sábado vamos encerrar aqui a história do Andrônico II. Finalmente vamos ver a guerra civil que levou o Andrônico II a perder o trono. Depois de ter perdido a Ásia Menor, ele perde o trono também. Bom, merecido. Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até quarta. Falou, pessoal.